Fala turma boa, tudo bem pessoal? Mais uma questão de física da prova do PSC UFAM. Vamos fazer a leitura do enunciado e construir a solução para esse problema, tá beleza? Vamos lá. Um homem de altura Y está a uma distância D maiúsculo de uma câmara escura de orifício, de comprimento ED. A sua imagem formada no interior da câmara tem uma altura de Y sobre 20. Se duplicarmos, olha aí, ó, se duplicarmos a distância entre o homem e o orifício, ou seja, entre o homem e a câmara escura de orifício, a nova imagem terá uma altura de qual dessas opções? Notem o seguinte, pô, percebam aí que todas as opções elas estão em função da altura y, que é a altura do rapaz, tá legal? Então bora verificar como é que a gente constrói a resolução para esse problema, que tu já deve saber. Câmara escura de orifício está lá na parte de introdução à óptica geométrica. Então tem que saber um pouquinho de geometria, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui o seguinte, pô. Eu fiz aqui um esquema para vocês, tá? Para ficar claro a nossa resolução, pô. Primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Aqui está o rapaz, pô. Qual que é a altura do rapaz? É a altura y. Ele está da câmara escura de orifício uma certa distância, que ele chama de D maiúsculo, beleza? A câmara, por sua vez, tem um comprimento, pô, que ele diz que vale E maiúsculo. E com essa distância bem aqui, com essa distância D maiúsculo, a imagem formada no interior dessa câmara, que inclusive é invertida e real, porque de fato nós temos cruzamento de raios luminosos, a altura dessa imagem é de y sobre 20, pô. A altura do rapaz dividido por 20, tá legal? Bom, se vocês notarem aqui com bastante atenção, pô, vocês vão perceber que nós temos aqui dois triângulos. E fazendo uma semelhança de triângulos, nós podemos encontrar algumas relações matemáticas importantes para esse exercício. Professor, não estou vendo esses triângulos. Vou destacar para vocês. Ó. Nós temos um triângulo grandão aqui, pô, que é esse triângulo que eu estou destacando em azul, tá bom? Antes dos raios luminosos entrarem na câmara escura de orifício. E eu vou destacar um outro triângulo menor, vou destacar ele em amarelo, que é esse triângulo bem aqui, pô, quando os raios luminosos já estão dentro da câmara escura de orifício. Quero que vocês percebam, pô, que tem um pedaço bem aqui, ó, em que os raios luminosos se cruzam, em que nós vamos ter bem aqui assim, ó, esses dois ângulos que são opostos pelo vértice. Pô. Esses dois ângulos são iguais, tá beleza? A matemática me permite fazer, geometria euclidiana me permite fazer essa afirmação, tá bom? E vocês também podem notar que a base para esses dois triângulos, a base de um é a altura do rapaz, que é esse triângulo bem aqui, e a base de outro é a altura da imagem dentro lá da câmara escura de orifício, tá bom? Então vamos tentar encontrar alguma relação matemática aqui que seja útil, tá, pessoal? Vou fazer o seguinte, pô, eu vou pegar, ó, a semelhança de triângulos, tá? Vou até escrever bem aqui, ó, da semelhança, tá bom? Então, lembra lá da semelhança de triângulos, tá? Da semelhança de triângulos, nós podemos obter o seguinte resultado matemático. Vou fazer da seguinte maneira essa semelhança, presta só atenção. Ó. Eu vou fazer a altura do triângulo maior, que é essa altura aqui, ó, desse triângulo em azul, que nada mais é do que, quem, professor? Do que a distância D maiúsculo, e vou dividi-la por quem? Pela altura do triângulo menor, que é essa altura bem aqui, que é nada mais, nada menos do que o tamanho da câmara, a letra E de maiúsculo, tá bom? Então, da semelhança de triângulos, eu posso fazer que D maiúsculo, distância do rapaz até o orifício da câmara, dividido pelo tamanho da câmara, isso vai ser igual a quem? Aí agora eu vou fazer a razão entre as bases do triângulo, pô. Vou fazer a razão da base do triângulo em azul, que é o maior, pela base do triângulo em amarelo, que é o triângulo menor, tá bom? Então isso vai ficar como, professor? Quem que é, cara, a base, né, do triângulo maior, do triângulo em azul? É a altura do rapaz, pô. Então é y, dividido pela base do triângulo menor, que é quem? O tamanho da imagem, formada lá dentro da câmara escura, pô, que é y sobre 20, belezinha? Aqui, pô, tu tem uma divisão de fração, porque embaixo desse y aqui tá o número 1, pô. Como é que a gente resolve mesmo divisão de fração? Matemática básica, né, pô? A gente repete a primeira fração, que seria o y dividido por 1, e multiplica pelo inverso da segunda fração, pô,
que nesse caso aqui vai ser quem, professor? Nesse caso vai ser o 20 dividido por y. Aí tu já percebe que tem y em cima e embaixo da fração, pô. Então já dá para tu simplificar. Um resultado matemático que tu conclui dessa primeira situação, pô, é o que, professor? Tu conclui o seguinte, pô, tu conclui que D sobre L, distância do rapaz até a câmara sobre o tamanho da câmara, é igual a quanto? É igual a 20, pô. Aí tu vai guardar essa informação, pô. Tá legal? Tu guarda essa informação aí contigo. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa relação de equação número 1, tá bom? Então tu já sabe que D por L vale 20. Só que não esquece, pô, o nosso objetivo é encontrar o tamanho da imagem quando tu duplica, pô, a distância do rapaz até o orifício da câmara, tá? Seria uma coisa assim, pô. Nós temos de novo, pô, o mesmo rapaz e a mesma câmara escura de orifício. Só que agora, pô, o que vai acontecer? Agora vai acontecer o seguinte, ó. A distância do rapaz até o orifício da câmara não é mais D, pô. Vai ser 2D, porque tu tá duplicando, pô. Aí lá dentro da câmara, pô, vai aparecer uma imagem que vai ter um tamanho que é diferente do anterior, pô. E é justamente o tamanho da imagem aqui, ó, nessa segunda situação que nós queremos achar. Esse tamanho da imagem eu vou chamar de I, tudo bem? Professor, dá para fazer de novo, pô, a semelhança de triângulo? Dá, pô, dá para fazer de novo. E é esse o procedimento que tu tem que fazer, pô. Então nós temos aqui mais uma vez, ó, um triângulo grandão aqui em azul, tá beleza? Fora da câmara escura de orifício, e dentro dela nós temos aqui um triângulo menor, que é esse triângulo que eu vou pintar ele em amarelo, tá beleza? E aí, professor, e aí que a gente vai aplicar, pô, mais uma vez a semelhança de triângulos, pô. Eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Da semelhança de triângulos, nós vamos concluir a resposta da nossa questão, pô. Então vou botar bem aqui, ó. Da semelhança de triângulos, nós vamos ter o seguinte, tá, pessoal? Vou fazer a mesma semelhança que eu fiz no primeiro caso, pô. Eu vou pegar a altura do triângulo maior e dividir pela altura do triângulo menor, ou seja, 2D sobre L maiúsculo, tá? Então vai ficar 2D sobre L igual. Aí eu vou fazer mais uma vez, ó, a base do triângulo maior sobre a base do triângulo menor, ou seja, y sobre i, que é o que eu quero achar. Então vai ficar assim, né, professor? Vai ficar y dividido por i, que é o valor que eu quero encontrar. Isso mesmo, pô. Só que aí não esquece, cara. Não esquece que nós já encontramos anteriormente quanto que vale esse cara que eu estou colocando dentro desse pontilhado, pô. D sobre L, pô, tá aqui na equação de número 1, pô. D sobre L vale quanto, hein, professor? D sobre L vale 20, pô. Tá legal? Então, no lugar de escrever D sobre L, eu vou substituir esse valor por 20, pô, que está aqui na equação 1, tá bom? Então, isso vai ficar assim, pô. Isso vai ficar 2 vezes 20, lá da equação 1, vai ser igual a quanto, professor? Vai ser igual a y, que é o tamanho do rapaz, sobre o tamanho da nova imagem formada lá dentro da câmara escura de orifício. E agora? Agora é só fazer matemática, pô. Tu sabe que 2 vezes 20, isso é 40, tá legal? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer o tamanho da nova imagem para o primeiro membro multiplicando e vou passar o 40 para o outro lado dividindo, pô. Então quer dizer que o tamanho da nova imagem, né, desse rapaz formada dentro da câmara escura de orifício, vai ser de y, que é o tamanho dele, dividido por 40. Tá bom, pessoal? Verifiquem aí se ficou tudo claro para vocês. Já deixem um comentário se vocês estão ou têm alguma dúvida, tá legal? Então, o novo tamanho da imagem, quando nós duplicarmos a distância, né, do rapaz até a câmara escura de orifício, será de y sobre 40. Pô. Vamos verificar se nós temos essa opção. Pô. Deixa eu verificar aqui, ó. Já até vi ela bem aqui, ó. É a opção letra E. Pô. Então quer dizer o que, professor? Quer dizer que o tamanho, né, da imagem para quando tu duplicar a distância do rapaz até o orifício da câmara escura será de y sobre 40. Belezinha, pessoal? Bom, se essa resolução te ajudou a revisar um pouquinho esse conteúdo, eu já peço encarecidamente que você deixe o like no vídeo para ajudar o professor, se inscreva no canal e vamos tentar resolver mais um problema de física. Tamo junto, turma boa!